gente vai falar hoje, né, sobre essas questões emocionais, tá, envolvidas aí em relação ao professor, né, em relação à saúde emocional do professor nesse período de pandemia. E eu comecei a fazer uma busca, né, esses dias, que é o que me motivou um pouco a trazer essa temática. E uma dessas, né, em uma dessas buscas aqui, a gente observa já a própria redação do Enem desse ano, né, que trabalha essa questão das doenças mentais na sociedade brasileira. Apesar do que eu vou falar hoje estar um pouco mais direcionado para o professor, vocês vão ver que esses problemas emocionais, né, a saúde mental, de certa forma, a saúde emocional, é algo que tem impactado demais as pessoas como um todo, é uma consequência até mesmo do isolamento social, a gente vai falar um pouco disso também. Mas é lógico que eu quero direcionar um pouco ao professor. Mas a sociedade como um todo, né, vem passando por problemas como esse, né? Como que a gente trata essa saúde mental? E o que eu quero trazer hoje para vocês é um ponto de vista dentro da química, né? Dentro da química, dentro do meu conhecimento de neurociência, como que a gente pode entender isso e ter uma melhor qualidade de vida. Eu separei aqui também algumas reportagens que me chamaram a atenção, né? 60% dos professores sofrem com ansiedade e estresse, né? Essa é uma reportagem de 2019, né? Antes do Covid. Como professores podem lidar com a ansiedade na quarentena, né? Então, aqui a gente já vê uma tratativa mais voltada para essas questões, né? E essa outra reportagem, né? Que é um estudo da Exame, uma reportagem da Exame, perdão, que fala em relação à desvalorização, baixos salários, né, o acúmulo de atividades acaba, de certa forma, comprometendo aí a saúde emocional do professor, né, e aqui tem uns dados que em 2018, 66% dos profissionais, né, dos professores, precisaram se afastar do trabalho por questões de saúde. Então, vejam, né, como isso tem impactado, se vocês observarem, né, os problemas emocionais relacionados ao professor, eles já existiam antes, né, do coronavírus, mas muita coisa se intensificou nesse período que nós estamos vivendo de pandemia. Então, vamos entender aqui alguns pontos que aí são bastante importantes, né? Eu gosto bastante de mostrar para vocês o que vem a ser a ansiedade. Então, aqui nessa figura, a gente observa, né, alguns sintomas da ansiedade, da depressão e sintomas que são em comum, tá? Então, a gente tem sensação de perigo iminente, pânico, tremor, aumento da respiração, frequência cardíaca alta e a gente sente nervoso o tempo todo. Se a gente fosse resumir isso aqui, a ansiedade, ela está relacionada com a insegurança, com a incerteza, ameaças, né? Falando de uma maneira mais geral, é o medo. Então, o que vem a ser, de certa forma, né? O que causa essa ansiedade? Essa sensação de se sentir ameaçado, de insegurança, e isso se intensificou muito com essa questão da pandemia, até mesmo porque a gente não tem uma previsão, né? Não é nem possível fazer um planejamento, porque nós não sabemos quando as coisas vão retomar. E é um medo associado ao ficar doente, é um medo associado às novas tecnologias, né? A dar aula de uma forma diferente, né? Ou seja, insegurança com esses novos recursos que são necessários aí, que precisam ser dominados. E aí, além disso, tem até mesmo questões financeiras. Será que eu vou conseguir me manter no emprego? Né? Será que eu vou conseguir o mesmo número de aulas? Né? Excesso de trabalho e muitas vezes a falta de motivação, porque o aluno às vezes também não está interessado ali na aula. Mas são sentimentos, né? É isso que eu queria enfatizar para vocês. A ansiedade, ela está muito relacionada ao medo, tá? E aí existe uma outra forma da gente conceituar a ansiedade, que é em relação à maneira como
né, o indivíduo se localiza no tempo, tá? Ou seja, se a gente observar aqui, deixa eu tirar minha imagem que eu acho que tá em cima aqui para vocês, né? Mas se a gente observar aqui, pessoal, eu tenho, né, o presente, o passado e o futuro, tá? Uma pessoa que fica, né, aproximadamente aqui 80% do tempo com o pensamento no passado é uma pessoa que tende a ser mais depressiva, tá? Uma pessoa que fica com, né, mais de 50%, aqui aproximadamente 60, 65% do tempo, né, pensando no futuro, é o que a gente conceitua hoje como ansiedade, né? E uma pessoa de sucesso, né, no sucesso que eu digo, aquela pessoa que realmente consegue lidar de maneira sábia com as demandas, é aquela pessoa que ela tá com o foco total no presente, né? Não total, mas mais de 50% do tempo no presente, uma parcelinha no passado, né? E um pensamento aqui mais ou menos de uns 20, 30% no futuro, tá? Então é interessante, 20%, perdão, aqui no futuro. Então é interessante a gente observar que o que é a ansiedade? A ansiedade, ela é um pensamento no futuro. E quando a gente pensa no futuro, ainda mais nesse período de pandemia, é um mundo cheio de incertezas. E aí começa sentimentos negativos, de medo, de ameaça, tá? Oi, Mônica, boa noite, tá bom? Pessoal, vocês estão me ouvindo bem? Coloquem aí, por favor, digite o número 1 no chat, só para saber se tá tudo ok, por favor, tá? Isso é importante, só para a gente saber se tá tudo conduzindo aqui bem, tá? Fiquem à vontade para vocês perguntarem, para vocês questionarem. Essa participação aí de vocês é super enriquecedora. Então, perguntem, participem, tá bom? Isso é importante. Vamos lá, então, né? Então, como nós dissemos, o foco da ansiedade, né, é o futuro. Um pensamento muito centralizado em coisas que nós não temos controle,